Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês essa corujinha de aplicação. Eu apliquei ela aqui nesse tapete, gente, ó. Tô preparando a videoaula para vocês do tapete também, mas a primeira parte vai ser aqui então a nossa corujinha. É uma criação minha. Eu espero que você goste. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações se você não for inscrito, tá ok? Agora eu vou passar para vocês a lista dos materiais. E só lembrando, gente, que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista completinha pra vocês. Ó, deixa eu mostrar mais de perto aqui esse tapete, ó. Olha só, gente, que lindos os detalhes dele. Então, eu vou passar agora a lista dos materiais. Para fazer, então, a nossa corujinha, eu vou utilizar o Barroco Multicolor Premium. Essa cor aqui é a 9687. Vou utilizar também o fio Charme preto, pode ser Duna também. Vou utilizar a linha Anne branca. Vamos precisar de fio número 4 branco. Vou utilizar a Anne na cor marrom. Eu já tirei a embalagem há muito tempo, gente, mas eu vou procurar e vou deixar na descrição a numeração certinha para vocês, tá? Vamos utilizar um pouquinho de linha Anne na cor amarelo ouro. Vamos utilizar também um pouquinho de Duna na cor amarelo ouro. Pode ser sobras de fios, tá bom, gente? Ah, e de substituição, você pode utilizar no lugar da Duna amarelo ouro, pode ser Charme amarelo ouro também, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo as numerações das cores, tudo certinho pra vocês. Nós vamos precisar agora de uma tesoura e eu vou mostrar pra vocês as agulhas que eu vou estar utilizando. Eu vou utilizar a agulha 1,75 para trabalhar com a Anne. Para trabalhar aqui com a Duna, vou usar a 2,5. E para trabalhar com os fios de numeração 6, vou usar a agulha 3,5. Nós vamos precisar também, gente, de barbante branco número 6. Como vocês viram, é bem pouquinho de material, tá? Nós vamos precisar de cola. Pode ser uma cola de silicone ou a de sua preferência. E eu vou utilizar também uma tinta para tecido na cor branco. Se você tiver o pincel filete, vai ser ótimo para você trabalhar. Agora, se você não tiver, você pode utilizar a própria agulha 1,75 para fazer os detalhes, tá bom? Então, agora vamos dar início aqui à nossa peça. Vou dar início aqui no meu trabalho com um fio branco na cor 6 e a minha agulha 3,5. Vamos iniciar fazendo o nosso anel mágico. Quem tem dificuldade para fazer o anel mágico, pode estar fazendo 6 correntes e fechando aí com um ponto baixíssimo. Então, seguro aqui a ponta do fio com o meu dedão, vou fazer um X nesses 2 dedos que eu tenho aqui, coloco o meu dedão sobre esse X, tiro essa laçada dos meus dedos, coloco a minha agulha bem aqui no meio do meu anel mágico, puxo aqui a laçada, vou subir 3 correntes. 2 e 3. Essas 3 correntes fazem a vez aí do nosso primeiro ponto alto. Contando aqui com as 3 correntes, eu vou fazer mais 11 pontos altos para ficar com um total de 12 com as nossas correntes. Então, eu vou fazer os meus 12 pontos altos e já volto aqui com você. Fiz os meus 12 pontos altos, então, agora eu vou fechar aqui o meu anel mágico, puxando o fio, e vou fechar com ponto baixíssimo sobre a minha terceira corrente. Agora, eu caminho com ponto baixo para o próximo ponto alto que eu tenho aqui ao lado. Calma aí, gente. Faço uma corrente. Isso aqui, gente, faz a vez do nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Na carreira anterior, nós tínhamos o total de 12 pontos altos. Nessa carreira que a gente está agora, nós vamos ter o total de 24 pontos altos, fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, essa carreira aqui vai ser toda de aumentos. Então, eu vou fazer os meus 24 pontos altos e já volto com você. Fiz aqui, então, os meus 24 pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na corrente que a gente fez em cima do ponto baixo. Caminho novamente com um ponto baixo para o ponto que eu tenho aqui do lado, ó. Faço aqui um ponto baixo e uma corrente. Essa carreira, nós vamos revezar um ponto alto sozinho, no próximo a gente coloca um aumento. Então, aqui é o ponto alto sozinho, no próximo já vou colocar um aumento. Então, coloco aqui 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Você vai revezar assim até chegar lá no final da carreira.
Quando chegar lá no final da carreira, você vai ter o total de 36 pontos altos. E aí, eu vou retornar com você. Cheguei no final da minha carreira. Agora, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na corrente que eu tenho em cima do ponto baixo. Alongo um pouquinho o fio. Venho aqui no ponto que eu tenho do lado, coloco a agulha de trás pra frente nele. Pego aqui essa laçada, levo lá pra trás. Ó. E aí, eu vou fazer uma corrente, e aí eu vou cortar aqui a ponta. Vou cortar o meu fio, aliás. Agora, você vai pegar a agulha de tapeçaria e vai esconder aqui, ó, esse ponto certinho. Vamos terminar de puxar aqui o nosso anel mágico e você vai passar aqui essa ponta aqui também, tá? Ok? Então, eu vou fazer aqui os arremates do meu e aí eu vou voltar para trabalhar com vocês com o fio marrom mesclado. Peguei aqui o meu fio marrom mesclado, então, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. Pego aqui o meu trabalho e vou vir aqui, gente, mais ou menos na direção aqui onde a gente tem aqui o fechamento de cada uma das nossas carreiras. Mais precisamente onde tem aqui as 3 correntes, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, pra que eu consiga esconder depois aqui essa parte com a asa, tá bom? Então, por isso que eu vou começar aqui nessa direção. Ó, faço aqui o ponto baixo. Eu vou esconder aqui também essa ponta, ó. Faço o ponto baixo e vou fazer aqui uma corrente, tá bom? Essa carreira aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos sozinhos e no próximo o aumento. Então, eu fiz o primeiro aqui, faço o segundo. No próximo ponto de base, nós vamos fazer aqui o nosso aumento. Então, faço 2 pontos altos juntos. Torno a trabalhar 2 pontos altos sozinhos. Essa carreira vai ser toda dessa forma, tá? Então, eu vou trabalhar revezando o meu aqui. E aí, quando chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que a gente tem. Agora, eu vou dar início aqui à minha próxima carreira. Faço um ponto baixo no ponto que eu tenho aqui do lado e faço uma corrente. Porém, essa carreira aqui, nós não vamos trabalhar ela toda, tá bom? Então, eu preciso que você pegue ou um marcador ou um pedaço de fio, tá bom? Eu vou pegar aqui um marcador, tá? E aí, você vai contar, ó, sem contar esse primeiro ponto que a gente fez aqui, você vai contar aqui, ó, daqui pra trás, você vai contar 19 pontos, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ó. Aqui no ponto de número 19, você vai colocar um marcador. Tá bom? Então, ó, você vai trabalhar revezando a partir desse primeiro ponto até chegar aqui nessa marcação, ó. Onde tem a marcação, a gente não trabalha, tá bom? Então, você vai trabalhar essa carreira, 3 pontos altos sozinhos, no próximo você vai colocar um aumento. Então, eu fiz o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro. No próximo, eu faço o aumento. Então, a gente vai fazer revezando dessa forma até chegar lá na nossa marcação, tá bom? Onde tem a marcação, a gente não trabalha. Então, eu vou fazer o meu aqui, e aí, quando eu chegar lá na marcação, eu volto com você. Cheguei aqui no final aqui ficou só um ponto sozinho, ficou um aumento e um ponto alto sozinho. Agora, eu faço aqui uma corrente. E aí, eu vou cortar aqui o meu fio. Nós vamos esconder aqui, gente, ó, essa ponta eu vou passar aqui em cima, ó. E agora, agora, nós vamos dar início na nossa asinha, tá bom? Nós vamos trabalhar com esse mesmo fio mescladinho. Eu vou passar o meu aqui e aí eu vou voltar com vocês pra gente dar início aqui na nossa asa. Agora, a gente vai dar início aqui na nossa asa. Eu vou tornar a fazer aqui um anel mágico, ó. Faço o X, tiro a laçada dos meus dedos, coloco a agulha aqui dentro. E aí, eu vou subir 3 correntes. E 3. Vamos trabalhar o total de 8 pontos altos aqui, contando com as 3 correntes. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo,
e oitavo. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Nós não vamos fechar aqui nas 3 correntes, tá bom? Nós vamos subir aqui 3 correntes e vamos virar o nosso trabalho. Para cada ponto que a gente tem aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui onde eu tenho as 3 correntes, vou fazer junto com ela mais um ponto alto. Então, se eu tenho 8 aqui, nós vamos ficar com o total de 16 pontos altos aqui nesta carreira, tá bom? Então, eu vou fazer os meus aqui, ó, 2 pontos altos para cada ponto de base. Quando chegar no final da carreira, eu volto com você. Fiz aqui os meus 16 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntes. Viro o meu trabalho. Essa carreira, nós vamos trabalhar um ponto alto sozinho no próximo aumento. Então, as 3 correntes fazem a vez do primeiro ponto alto. Então, no próximo ponto de base, eu coloco o meu aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, faço aqui o meu aumento. Então, você vai revezar até chegar lá no nosso último ponto, tá? Então, quando chegar lá no último ponto, eu volto com você. Cheguei no final da minha carreira, o último aqui foi um aumento. Agora, eu faço uma corrente e eu vou descer fazendo pontos baixos aqui na lateral da nossa asa. Então, eu venho aqui no primeiro ponto que a gente tem aqui lateral, aliás, esse é o último ponto que a gente acabou de fazer. Então, eu faço aqui 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E dentro do nosso anel, nós vamos fazer 2 pontos baixos também, ó. Faço 1 e 2. No próximo ponto lateral, 2 pontos baixos. Isso aqui é só pra ficar retinho, tá, gente? A nossa asinha. Termina de puxar aqui o anel mágico pra fechar, eu já tô escondendo a ponta. No próximo aqui, 2 pontos baixos. E agora, eu faço uma corrente e eu vou cortar aqui a ponta do meu fio. Você vai fazer mais uma asa exatamente igual a essa aqui, tá bom? E aí, a gente vai continuar aqui o nosso trabalho. O próximo fio que a gente vai estar utilizando é um fio branco número 4, tá bom? Então, eu vou passar o meu aqui, vou fazer mais uma asa exatamente igual a essa e eu volto com você. Tenho aqui, então, as minhas 2 asinhas prontas, ó. Eu já fiz o detalhezinho aqui em uma delas, ó, que é esse aqui. E agora, eu vou estar explicando aqui pra vocês como a gente vai fazer, tá bom? Eu vou trabalhar, então, com o fio branco número 4, vou utilizar a agulha 2,5. Se você preferir, você pode utilizar a 3 também, tá? Eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. Pego aqui a minha asinha, venho aqui, ó, gente, em cima do primeiro ponto que a gente tem aqui, ó. Faço aqui um ponto baixo. A gente já vai esconder aqui, então, a ponta do fio, tá bom? Vou puxar aqui, ó. Vou subir 3 correntes. E faço ponto baixo, pegando as 2 alcinhas aqui do ponto, ó. Essa carreira vai ser toda dessa forma, tá? No próximo ponto de base que eu tenho aqui, faço ponto baixo sozinho aqui, normal. No próximo ponto de base, faço ponto baixo com picô. Faço 1, 2, 3 correntes. Pego aqui as 2 alcinhas do meu ponto. E faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo sozinho. Você vai fazer isso aqui, revezando em todos os pontos que a gente tem aqui, ó. E aí, quando você chegar lá no final da carreira, você vai cortar o fio, tá bom? E aí, eu vou retornar com vocês pra gente estar dando início aqui nos olhinhos da nossa coruja. Então, eu fiquei aqui com as minhas 2 asinhas exatamente iguais, ó. Cortei, então, os fios bonitinho. Vou deixar aqui separado. Agora, a gente vai começar aqui o olhinho da nossa coruja. Nós vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico novamente. Novamente, vou trabalhar com a agulha número 3,5 e o fio número 6, tá bom? Fio branco. Vou fazer aqui o anel mágico. Pego aqui a laçada. Vou fazer 14 pontos altos, contando aqui com as minhas 3 correntes, ó. Então, vou fazer aqui os meus 14 pontos altos e vou retornar com você.
Fiz aqui os 14 pontos altos, vou fechar aqui meu anel mágico. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na minha terceira corrente. E aí, eu vou caminhar com ponto baixo para o ponto que eu tenho aqui do lado. Calma aí, só um minutinho, gente. Faço uma corrente. Para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um deles. Na carreira anterior, a gente tinha o total de 14. Então, nessa aqui, a gente vai ter o total de 28 pontos altos, ok? Cheguei no final da minha carreira, então, eu fiz aqui os 28 pontos altos. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da corrente que eu tenho em cima do ponto baixo. Alongo o fio, coloco a minha agulha no próximo ponto de trás pra frente, coloco aqui essa laçada na agulha, levo ela lá pra trás. E aí, eu faço uma corrente. Eu vou cortar o meu fio. E a gente vai esconder aí a ponta do fio. Vamos terminar de fechar aqui o nosso anel mágico bem fechadinho aqui, ó. Pega a agulha de tapeçaria e esconda aqui a ponta desses fios. E aí, você vai fazer uma outra parte exatamente igual a essa. Porém, quando estiver faltando 5 pontos para você terminar a sua carreira, você vai retornar aqui que nós vamos terminar juntos, tá bom? Então, faça outra parte igual a essa. Quando tiver faltando 5 pontos para finalizar esta segunda carreira, você vai voltar, ok? Sem cortar o fio, tá bom? Então, já já eu volto. Tô chegando aqui, ó, no final da carreira da segunda parte, ó. Então, eu fiz aqui o total de 23 pontos altos. Então, falta 5 aqui pra gente terminar a carreira. Então, agora eu vou pegar aqui, gente, ó, essa outra parte, eu vou prender bem mais ou menos aqui onde a gente tem as correntes, ó, pra ficar bem acabadinho, tá? Eu vou vir aqui em qualquer um desses pontos que a gente tem, coloco a minha agulha só na alcinha de trás aqui do ponto, ó. Só na alcinha de fora, aqui, ó. Aliás, eu tiro aqui, eu tenho que tirar isso aqui, gente, ó. Eu venho aqui na alcinha de fora, pego essa laçadinha aqui e passo aqui, ó. E volto lá embaixo pra fazer o ponto, ó. Vou colocar mais um ponto aqui no mesmo lugar. Terminei o ponto, alongo um pouquinho, venho aqui no próximo ponto que a gente tem, coloco a agulha nessa alcinha de fora só, pego aqui essa laçada, coloco na agulha e passo aqui. Vou voltar lá embaixo, vou terminar o ponto. Aliás, vou fazer o ponto, né? Venho aqui novamente, alongo a laçada, coloco a minha agulha no próximo ponto que eu tenho aqui, na alcinha só, a alcinha de fora, pego essa laçada, ponho na agulha e passo aqui. Volto lá embaixo, coloco mais um ponto no mesmo lugar. Assim. Alongo um pouquinho o fio. Venho aqui no próximo ponto, coloco a minha agulha só na alcinha de fora, coloco na agulha, passo aqui. Volto lá embaixo e faço o ponto. E torno a colocar mais um ponto no mesmo lugar, ó. Agora sim, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima da corrente que a gente tem aqui, ó. A corrente que tá em cima do ponto baixo. Alongo um pouquinho o fio, coloco a agulha no próximo ponto de trás para frente. Pego essa laçada, coloco na minha agulha, levo ela lá pra trás. Vou fazer uma corrente. E aí, eu vou cortar o meu fio e vou esconder todas essas pontas. E aí, eu vou voltar com você pra gente voltar a trabalhar com o fio marrom mesclado. Ok? Vou terminar de fechar aqui o anel mágico e vou arrematar os fios. Peguei aqui novamente o meu fio marrom mesclado, vou fazer aqui o nozinho inicial. Pego aqui o meu olhinho,
Vamos pular o primeiro e o segundo ponto alto sozinho que a gente tem aqui desse lado, ó. Pulo o primeiro, o segundo vem aqui no terceiro. Coloco a minha agulha. E eu vou fazer um ponto baixo. Eu quero, gente, que esse lado aqui fique pra cima, ó. As nossas 3 correntes tá dando bem aqui nesta direção, ó. Tá bom? Essa parte aqui vai ser o topo da cabeça da nossa coruja. Então, essa parte vai ficar bem escondidinha, tá bom? Ó, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até a gente chegar aqui, ó, no último ponto que a gente tem desse lado aqui, ó. Esse aqui é o último ponto que a gente tem desse lado sozinho. Então, quando eu chegar aqui, eu vou voltar com você. Cheguei aqui no último ponto que eu tenho sozinho aqui desse lado, ó. Então, vou fazer ele junto com vocês, ó. Coloco a minha agulha aqui nele, ó. Puxo a laçada, não termino. Venho aqui no primeiro que eu tenho aqui desse outro lado, coloco aqui a agulha, puxo a laçada e eu vou fechar tudo junto, gente, ó. Tá? E agora eu vou voltar a trabalhar um ponto para cada ponto de base, igual a gente fez aqui do outro lado. Tá bom? Eu vou fazer aqui, e aí quando eu chegar aqui no último ponto que a gente tem aqui desse lado aqui, ó, o último ponto sozinho que eu tenho aqui, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no último ponto que eu tenho sozinho aqui, que eu havia falado pra você. Vamos fechar igual a gente fechou aqui desse lado, ó. Coloco a minha agulha nele, puxo a laçada, deixo na agulha, venho aqui no primeiro que eu tenho aqui do outro lado. E aí, a gente puxa a laçadinha e a gente fecha tudo junto, ó. Faço aqui ponto baixo aqui no outro. E agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez, ó. Alongo aqui um pouquinho o fio, levo lá pra trás. E a gente vai cortar o nosso fio. Puxo aqui. Faço uma corrente, vou cortar o fio. E aí, você vai esconder as pontas dos fios aí certinho. E a gente vai trabalhar agora, nós vamos fazer agora o nosso bico, tá? Eu vou trabalhar aqui com a Duna amarelo ouro. E aí, eu volto com você pra gente começar. Agora, então, eu vou trabalhar aqui com a minha agulha 2,5 e vou trabalhar com o Duna amarelo ouro. Essa parte aqui, gente, onde a gente finalizou a carreira, é a parte de cima, como eu falei pra vocês. Então, a gente vai trabalhar aqui nessa parte de baixo. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu tenho, antes aqui dessa junção, de uma parte na outra. Eu vou fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Vai bem pouquinho de fio, gente, ó. Pego aqui o meu trabalho, venho aqui nesse primeiro ponto que eu tenho sozinho, faço aqui o ponto baixo, vou subir 1 e 2 correntes. Laço o fio, venho aqui na junção, ó, em cima desse ponto de junção, eu vou colocar um ponto alto. Agora, eu laço 2 vezes o fio, vou fazer um ponto alto duplo aqui no mesmo lugar. Faço 1, 2, 3 correntes, pego as 2 alcinhas aqui de cima e faço aqui ponto baixíssimo, formando aqui o nosso picô. O meu fio, gente, o meu ponto, gente, ele é bem apertado. Calma aí, deixa eu dar uma ajeitadinha. Então, ó, eu vou fazer aqui o ponto baixíssimo, laço o fio 2 vezes novamente, venho no mesmo lugar, coloco aqui ponto alto duplo. Laço o fio, faço mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu faço 1, 2 correntes e faço ponto baixo aqui no próximo ponto que eu tenho sozinho. Ficou desta forma. E aí, eu vou cortar o meu fio. Faço uma corrente, corto o fio. Agora, nós vamos trabalhar os 2 olhinhos, tá bom? Então, ficou aqui dessa forma. Você vai esconder aqui as pontinhas dos fios aqui atrás, bem bonitinho, e vai arrematar. E aí, eu volto com você. Eu vou trabalhar o olhinho de dentro com um fio preto Charme, mas você pode utilizar o Anne também, ok? Então, já volto. Peguei aqui o fio Charme preto, vou utilizar a agulha 1,75. Você pode usar 2 se você quiser. Vou fazer aqui o nosso anel mágico só em um dedo.
Tiro esse anel do meu dedo, pego aqui a laçada, vou subir 3 correntes e vou fazer o total de 14 pontos altos aqui dentro desse anel, contando aqui com as 3 correntes, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus e eu já volto com você. Fiz aqui os meus 14 pontos altos, agora a gente fecha aqui o nosso anel. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na minha terceira corrente. Alongo o fio, coloco aqui no próximo ponto que eu tenho, de trás pra frente. Coloco na agulha, levo lá pra trás, faço uma corrente, e aí a gente vai cortar aqui o nosso fio. E aí, a gente fecha bem aqui o anel mágico, esconde as pontas dos fios, arremata bonitinho. Você vai fazer mais uma parte exatamente igual a essa, e vai arrematar, e vai voltar aqui pra gente continuar. Agora, eu vou pegar aqui uma sobra de fio Anne amarelo ouro, e vou continuar com a minha agulha 1,75. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Eu fiz aqui os meus 2 olhinhos, arrematei, ó. Aqui atrás tem coisinha sobrando, gente, mas isso aqui vai ser colado, então não vai aparecer, tá bom? Venho aqui em qualquer um dos pontos que a gente tem e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos sozinho, no próximo a gente coloca um aumento, tá bom? Então, eu fiz um, vou fazer o próximo. No terceiro, a gente coloca o nosso aumento, fazendo 2 pontos altos, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ok? Novamente, 2 pontos baixos sozinhos. No próximo, 2 pontos baixos juntos. Se eu falei ponto alto, gente, me desculpa, tá bom? Ok? Você vai fazer isso aqui, ó, vai dar a volta por todo o seu trabalho aqui. E aí, você vai fechar com ponto baixíssimo lá no final da carreira, vai arrematar e vai repetir a mesma coisa nesse outro olhinho aqui. E aí, eu vou retornar aqui junto com você. Tem aqui, então, os meus 2 olhinhos finalizados. Eu já fiz aqui, gente, ó, as pintinhas de um deles, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Então, ó, se esse daqui é esse lado, ó, tá correto, a bolinha menor fica embaixo, a maior em cima. Agora, a gente vai pintar aqui esse outro olhinho. Cuidado pra você não pintar os 2 pro mesmo lado, ó. Se você pintar os 2 do mesmo lado, não vai dar certo, tá bom? Então, eu já pintei um, agora eu vou pintar o outro aqui junto com vocês. Eu vou utilizar o cabo da agulha mesmo, agulha 1,75, ó. Vou colocar ele aqui, ó, na tinta. Dessa forma, pra fazer a pintinha maior, ó. E aí, eu vou ter que pintar aqui pra esse lado, ó. Então, eu venho aqui. A gente vai pintar próximo a esse furinho aqui do meio, ó. Que a gente fechou o anel mágico, ó. Coloco aqui. Tenta ver, gente, a mesma direção, tá bom? Eu nem olhei se o meu tá na mesma direção, tô pintando aqui, né? Mas procurem deixar tudo na mesma direção, ó. Depois eu volto aqui e dou um retoque pra ficar melhor. Ó, vai ficar assim, ó. Alinha eles aí pra ficar certinho. Agora, eu vou usar esse lado aqui da agulha pra fazer o menor. Põe aqui um pertinho do outro pra mim ver se vai dar certo. Ó, pintar aqui em cima. Vou voltar aqui embaixo pra retocar. Se você quiser, você pode fazer com fio branco também. Você pode dar um pontinho, é como se fosse um bordado. Quem é boa pra fazer essas coisas aí, pode fazer dessa forma. Vou dar uma retocadinha aqui nesse aqui desse outro lado também, porque não tá bem escuro. Ó. Eu não sou muito boa pra pintura não, gente, ó. Eu acho que tá bom, gente, ó. E aí, você coloca aqui, ó. A gente já vai deixar secar pra depois a gente aplicar aqui, tá bom? Já reserva eles. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui de cima do topo da nossa corujinha. Eu vou utilizar a agulha 1,75 e vou utilizar a Anne na cor marrom, que tá aqui na descrição. Vou tirar essa bagunça aqui e eu já volto.
Venho aqui, ó, pego aqui, faço a laçadinha inicial, minha mão tá com tinta. Não repara, tá, gente, ó. Vou fazer aqui 6 correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar com ponto baixíssimo na nossa primeira corrente. Aí, eu vou subir 3 correntes. E 3. Coloco aqui, dentro dessa alcinha de 6 correntes, mais 3 pontos altos. Mais 2, né? Pra ficar com um total de 3, contando as correntes. Faço 1, 2 correntes, coloco mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar 4 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Faço 1, 2 correntes, faço mais 3. Vocês viram que eu não sou boa com pintura, né, gente? Até a mão tá toda melada. Faço 2 correntes, vou tornar a fazer mais 3 pontos altos aqui. Faço 2 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo na nossa terceira corrente. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Para cada ponto que eu tenho aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, subi aqui as 3 correntes nas 3 da carreira de baixo, vou trabalhar mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Aqui onde eu tenho 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Faço 1, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Esta carreira vai ser toda desta forma. Ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho aqui os 3. E onde eu tenho as 2 correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Ok? Até a gente chegar lá no final da carreira, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Os aumentos serão, então, aonde a gente tem as 2 correntes. Todas as quinas a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto com você. Cheguei no final da minha carreira, ó, fiz exatamente igual eu falei pra você. Vou fechar com ponto baixíssimo na nossa terceira corrente. Calma lá, gente. E aí, eu vou subir 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira é exatamente igual à nossa carreira anterior. A única diferença é que, como a gente fez os aumentos aqui na quina, agora a gente vai ter mais pontos aqui para trabalhar aqui, ó, nessa parte, tá bom? Então, se na carreira anterior a gente trabalhou 3 pontos altos aqui, ó, na parte reta, nessa aqui a gente vai trabalhar o total de 7 pontos altos, tá bom? E aqui onde eu tenho as 2 correntes, vamos tornar a repetir 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto que eu tenho aqui de base, fazendo o total de 7 pontos altos aqui nessa parte. Ok? E as quinas vai ser exatamente igual eu expliquei pra você, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui por toda a sua carreira e quando chegar lá no final, eu volto com você. Cheguei no final da minha carreira, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo na minha terceira corrente. E aí, eu vou cortar o meu fio, ó. Faço uma corrente, corto o fio. Agora, eu vou fazer um detalhezinho aqui com a cor branco, com o Anne na cor branco. Vou passar aqui a ponta do fio e aí eu volto com você. Peguei aqui o meu fio Anne branco, vou fazer aqui a laçadinha inicial, vou continuar com a mesma agulha, tá, gente? Ó. Venho aqui, qualquer uma das 2 correntes que eu tenho aqui na quina, faço aqui faço um ponto baixo. Subo 1, 2 correntes. Faço 2 pontos altos aqui. 1 e 2. Subo 3 correntes.
Vou fazer ponto baixíssimo aqui em cima do meu ponto, ó. E faço mais 3 pontos altos. E 3. Só nas quinas que a gente vai fazer esse picôzinho, tá bom? Agora, eu vou pular 1, 2 pontos. No terceiro, faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, laço o fio, pulo o primeiro, vou no segundo e vou fazer 5 pontos altos em cima dele. Faço 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo um ponto de base, vou no segundo, faço ponto baixo. Laço o fio, pulo um ponto de base, vou no segundo, vamos tornar a fazer 5 pontos altos sobre esse ponto. 3, 4, 5. Pulo aqui um ponto de base. Aliás, como vai faltar ponto, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo aqui nesse próximo ponto que eu tenho aqui, ó. E aí, eu laço o fio, vou direto aqui onde eu tenho as duas correntes e vamos fazer 3 pontos altos. Vamos formar o nosso picô com as 3 correntes. Faço aqui o ponto baixíssimo em cima do ponto. Vamos tornar a fazer mais 3 pontos altos. Você vai fazer isso aqui, ó, por toda a sua carreira, trabalhando desta forma, tá bom? Como você viu, vai faltar um ponto aqui. Mas não tem problema, tá, gente? Basta você fazer dessa forma aqui. Isso aqui é mesmo só pra dar um charmezinho aqui, ó. Tá bom? Então, ó, eu vou dar a volta aqui por toda a minha carreira fazendo dessa forma. E aí, quando eu terminar, eu volto com você. Cheguei no final da minha carreira, então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo sobre a minha corrente. E aí, eu faço uma corrente, agora eu vou cortar aqui o fio. Você vai esconder aqui essa parte, ó. Passa aqui no meio dos pontos aqui atrás. Esconde bem escondidinho aí, gente. E agora, a gente vai dobrar ele aqui, ó. E vamos fazer aqui as nossas pintinhas. Igual aqui nessa parte, ó. Vou colocar aqui a minha tinta. E eu vou usar o próprio gancho da agulha 1,75 para fazer as pintinhas, tá, gente? Ó. Ou você pode utilizar também o pincel filete, ó. Eu vou fazer a primeira pintinha aqui em cima. Faço uma aqui nesse meio, aqui embaixo, na segunda carreira. Tudo na direção das duas correntes. E faço uma aqui embaixo também, ó. Ó. Vou fazer também, ó, mais uma aqui em cima, na segunda carreira. Faço aqui desse outro lado também. Depois você retoca certinho aí, tá, gente? Faço uma aqui nessa terceira carreira lá na parte de cima. Torno a fazer mais uma aqui desse outro lado. Faço mais uma aqui. Ó, faço mais outra aqui no meio. Mais ou menos isso aqui, gente. Eu vou tirar o excesso aqui e eu vou retocar a minha bem bonitinho. Vou lavar aqui a minha agulha, que nós vamos usar ela pra fazer aí as patinhas da nossa corujinha, enquanto aqui o nosso trabalhinho seca, ok? Então, já volto com você. Agora, eu vou fazer aqui as patinhas, então, da minha corujinha. Eu vou utilizar a linha Anne amarelo ouro. Faço aqui a laçadinha inicial. Só uma sobrinha, gente, já é o suficiente, tá bom? Vou fazer 1, 2, 3, 4. Só lembrando que eu tô com a mesma agulha, 1,75.
pulo a primeira corrente, venho na segunda e faço ponto baixo. Na próxima, faço ponto baixo, na próxima corrente, tá, gente? E na próxima, faço ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos. Faço uma, 2 correntes, viro meu trabalho, venho aqui desse outro lado, no último ponto que eu acabei de fazer, faço um ponto baixo nele. No próximo, ponto baixo. Repito os 3 pontos baixos, ok? E faço aqui no próximo também, o terceiro e último ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente, e aí eu vou cortar o meu fio. Você vai esconder aqui essas pontinhas aqui desse fio, tá bom? E aí, gente, você vai fazer 4 unhas dessa daqui, ó, desse mesmo jeito. Eu vou fazer as minhas aqui, e aí eu vou voltar com vocês pra gente colar aqui as partes da nossa corujinha. Fiz aqui as patinhas da minha coruja, agora a gente vai colar as partes, como eu falei pra vocês. Eu vou utilizar uma cola de silicone. Eu vou pegar aqui o nosso quadradinho que a gente fez pra gente colar aqui na cabecinha da nossa coruja, tá bom? Ó, eu vou passar um pouquinho dessa cola de silicone, ó, centraliza bem aqui primeiro. Vou passar aqui um pouquinho. Eu gosto, gente, de colocar aqui, ó, só pra mim saber o lugar certinho. Mas depois eu vou vir com a cola, aliás, com a cola não, com o fio de seda e vou terminar de colar tudo aqui certinho, tá? É só pra gente saber o lugar aqui certinho, ó. Vou passar aqui um pouquinho aqui também desse lado. Dessa forma. E o restante eu vou terminar de colar com o fio de seda. Esse lado aqui, gente, eu fiz aqui... eu errei, mas como esse aqui vai ficar colado, não vai aparecer, então não tem problema. Errar faz parte, né? Quem não erra aqui, né? Então, ó, agora eu vou colar aqui os olhinhos. Os olhinhos dela, a bolinha grande tem que ficar pra baixo, ó. Então, vai ficar dessa forma. E lembrando que o olho dela, ele fica olhando como se ele estivesse olhando pra baixo. E não assim, nem aqui assim, ó. Ele tem que ficar como se ele estivesse olhando pra baixo, pra ficar bem parecido com o olhar da corujinha mesmo. Ó, deixa eu ver aqui se tá meio torto isso aqui. Ó, vou passar a cola aqui e vou colar o meu. Procura colar certinho, gente, ó. Pronto, eu vou passar um pouquinho de cola aqui no meu, minha cola tá vazando, gente. Ó, vou passar aqui, coloco aqui no lugar, opa. E vou pegar aqui, que tem um pouquinho, ela tava de cabeça pra baixo, aí ela começou a vazar um pouco. Ainda dá tempo de centralizar. Pronto, ó. Eu acho que tá certo assim. Ok? Agora eu vou colar a parte das asas. Agora, gente, nós vamos colocar aqui as nossas asinhas, ó. Essas duas partezinhas tem que ficar uma voltada pra outra, ó. Esses picozinhos. E aí, eu peguei aqui o corpinho da coruja. Ó. Vou colocar aqui a minha asa, vou caçar o lugar mais certinho pra mim colar, ó. Aí, eu vou testar aqui, ó, com o bico dela. A asinha tem que ficar um pouquinho mais pra baixo. Ó. E tem que ficar no centro também, ó. Aqui, eu acho que aqui agora tá certinho. Ó. Tá bom? Agora eu vou passar a cola aqui, então. Minha cola tá derramando. Ó. Essa cola é só pra gente saber o lugar certo, como eu falei pra você. Depois você cola aí com o fio de seda também, ó. E vou encaixar o bico aqui no meio. Vou dar um pinguinho de cola aqui nesse bico também.
Pronto, ó. E as unhas dela, a gente vai colocar quando a gente for colar no nosso tapete. A gente já vai colar direto lá no tapete. Se você não conseguir colar com fio de seda, aí você dá uns pontinhos nela, tá bom? Ó. E aí vai ficar dessa forma. Então, é isso, gente. A minha corujinha já tá pronta pra aplicar lá no meu tapete, que eu vou gravar a aula pra vocês. E você pode aplicar em qualquer outra peça que você quiser também. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Então, beijos e até a próxima.